Agora você vai ouvir uma reflexão profunda do Dr. Jordan Peterson sobre propósito, sofrimento e motivação humana. Preste atenção, essa é daquelas falas que mudam a forma como você encara a própria vida. Dr. Jordan Peterson: que tipo de vida você teria que construir para conseguir suportar o seu próprio sofrimento, de forma nobre? Essa é uma boa pergunta para você fazer a si mesmo agora. Então, nós pedimos às pessoas que escrevam por 15 minutos. Se você pudesse ter o que realmente quer e precisa, como isso se pareceria? E aí tem uma instrução importante: faça isso mal mesmo. Porque, sinceramente, o que você realmente sabe. Além disso, a sua visão vai mudar conforme você avança na vida. Você nunca vai acertar isso perfeitamente de primeira, e tudo bem. O importante é colocar no papel. Faça um rascunho, uma primeira versão aproximada do que você poderia ser se realmente colocasse sua vida em ordem. Não quem os outros acham que você deveria ser. Embora isso também possa entrar um pouco, porque você não existe isolado do mundo. Você vive dentro de um contexto social. E isso importa. Mas também não significa ser aquilo que seus pais acham que você deveria ser, embora isso também possa ter informações úteis. A pergunta é mais profunda. O que realmente te motivaria? E você pode pensar, mas eu nunca poderia ter isso. Não é essa a questão aqui. E também não estamos falando para flutuar em fantasias infantis impossíveis. Pressupõe-se que você está levando a pergunta a sério e se mantendo dentro dos limites do que considera razoável. A segunda parte é o oposto disso. Agora que você tem um objetivo, que é tanto quem você quer ser quanto o tipo de vida que deseja, mesmo que ainda seja vago, porque você só escreveu por 15 minutos. Você já tem algo para se mover em direção. E tecnicamente, isso é importante saber. As pessoas dizem que querem ser felizes. Isso não é verdade. Se você investigar o que elas realmente querem dizer, vai descobrir que, na verdade, elas só não querem sofrer. O que elas querem é evitar excesso de emoções negativas. Claro, elas também gostariam de algum prazer aqui e ali. Mas o foco principal é fugir do trágico, do caótico, do desesperador. E quando você pergunta o que é felicidade, as pessoas dizem: happiness é conseguir o que eu quero. Mas isso não é felicidade. Isso é satisfação, ou sono, tipo depois de uma ceia de Natal. Felicidade, do jeito que as pessoas realmente significam, tem muito mais a ver com entusiasmo. E entusiasmo significa estar inspirado, estar cheio de espírito. Etimologicamente, significa estar imbuído do Espírito de Deus. E quando é que sentimos isso? Não é quando alcançamos a meta. É quando estamos caminhando em direção a ela. A emoção positiva está ligada ao movimento para frente. Negativa, congelar ou recuar. Não ter objetivo significa: sem emoção positiva, confusão, ansiedade, desespero. Uma vida sem objetivo é caótica e sem esperança. É isso que estamos tentando estabelecer quando você escreve por 15 minutos. Uma visão do que você poderia ser e do que poderia ter. Isso prepara o terreno para a emoção positiva, para a felicidade. Mas você também precisa da emoção negativa para te empurrar. Porque ela pode te parar, ou pode virar a força que te move. Muitos dos meus pacientes odiavam o trabalho, mas estavam apavorados demais para mudar. Tinham medo de serem avaliados, rejeitados, expostos. Então ficavam presos. Mas ao mesmo tempo diziam: meu Deus, estou tão miserável. Então eu perguntava: tudo bem, você tem medo de mudar, mas qual é o seu medo de não mudar? Você tem 35 anos, odeia seu trabalho. Agora imagine isso por mais 10 anos. Você vai estar mais velho, mais amargo, mais cínico, talvez seu casamento tenha acabado. Porque quem iria querer viver com você se você está pior do que hoje? Pense nisso. Imagine isso. De verdade. E quase sempre, as pessoas descobrem que têm muito mais medo desse futuro infernal do que do desconforto da mudança no presente. É útil saber qual é a sua versão pessoal do inferno. Então, no exercício de escrita, pedimos às pessoas para imaginarem exatamente isso.
O que aconteceria se elas deixassem suas tentações e fraquezas dominarem a vida por 5 anos? Cada um sabe onde pode cair, mas evita imaginar isso. Só que não deveria. Essa é a polaridade. Fugir do inferno que você mesmo pode criar. E caminhar na direção de quem você poderia ser. Assim você coloca tanto a emoção positiva quanto a negativa trabalhando a seu favor. Você precisa entender algo fundamental. A vida não é neutra. Ou você a organiza, ou ela se desorganiza ao seu redor. Ou você escolhe um propósito, ou o sofrimento escolhe um para você. E isso não é uma metáfora, é um fato psicológico. A mente humana, quando não está orientada para um futuro significativo, vai inevitavelmente se orientar para a destruição. Porque o vazio não fica vazio. Ele se preenche. Sempre. Com ansiedade, com compulsões, com distrações, com vícios. E, principalmente, com ressentimento. E é por isso que desenvolver uma visão clara não é um luxo. É uma necessidade moral. Se você não diz para si mesmo, é para lá que eu vou, então todas as forças caóticas do mundo dirão: ótimo, venha para cá. E você irá, porque ninguém permanece parado. Nem por um dia. Então aqui está o ponto crítico. Você precisa decidir conscientemente o que, exatamente, está perseguindo. Não uma fantasia infantil, não um delírio de grandeza, mas algo que seja difícil, real e transformador o suficiente para que você tenha que se tornar alguém melhor no processo. Porque é isso que dá sentido à vida. A jornada em direção a algo que exige a sua evolução. E olhe, há um preço para isso. Tudo o que vale a pena tem um preço. A pergunta verdadeira nunca é qual caminho dói menos. A pergunta real é: qual dor me leva para um lugar melhor? Você já percebeu isso? Você já notou que fugir da dor não te livra dela, apenas te leva para uma dor muito maior? A dor de não tentar. A dor do arrependimento. A dor de se olhar no espelho e saber que você traiu a si mesmo. Essa é a pior de todas. E há algo quase milagroso nisso. Quando você escolhe um objetivo elevado e se compromete com ele, a dor muda de significado. Ela se torna suportável. Ela se torna até útil. Ela se converte em direção. Ela se converte em estrutura. Ela se converte em identidade. É por isso que sempre digo: corra voluntariamente em direção ao que você teme, não eternamente para longe. Porque, paradoxalmente, é ali que está a parte de você que ainda não nasceu. É ali que está a força que você ainda não desenvolveu. É ali que está o futuro que você ainda não conquistou. E você pode pensar: mas eu não sei por onde começar. Claro que não sabe. Ninguém sabe. Por isso começamos do jeito errado. Incompleto. Imperfeito. Mas começamos. Porque a perfeição não está no começo. A perfeição está na caminhada. E então a vida muda. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque você fica mais capaz. Você se torna alguém que pode carregar coisas que antes te esmagavam. Alguém que pode organizar o caos ao redor. Alguém que pode enfrentar o desconhecido sem recuar. E aqui está a grande verdade, talvez a maior de todas. O sentido da vida não está no que você alcança, mas no que você precisa se tornar para alcançar. É isso que importa. É isso que sempre importou. Então escreva a sua visão. Escreva mal, escreva incompleta, escreva imperfeita, mas escreva. E depois ajuste. E ajuste de novo. E reconstrua. E continue. Porque cada palavra que você coloca no papel não descreve apenas o mundo. Ela descreve você se tornando alguém capaz de existir nele. E no fim, se você fizer isso honestamente, com coragem, com disciplina, com humildade, um dia você vai perceber que a vida que antes te esmagava, agora está, finalmente, nas suas mãos.